e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro de diálogo interreligioso entre islamismo e cristianismo. Este encontro que é o 22º encontro realizado neste abençoado centro islâmico. Sejam todos muito bem-vindos, especialmente os nossos queridos convidados que vieram de longe, de muito longe. Quanto maior a distância, muito mais boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer também nosso querido convidado que fará parte aqui da mesa de diálogo, Dr. Diogo Genum Clautal. Ele é mestre e doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e professor de História e Filosofia. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. E também o Sheikh Mahdi, que é o anfitrião deste evento. Ele é mestre em Teologia Islâmica e diretor do Centro Islâmico Imam Al-Mahdi de Diálogo no Brasil e também fará parte aqui da nossa mesa de diálogo. Antes de começar, gostaria de parabenizar a todos pela semana, na verdade já passou, né? Mas a semana da Páscoa, aos nossos irmãos cristãos e também a toda a comunidade muçulmana, parabenizá-los pelos últimos dias do mês de Ramadã, que este ano coincidiu junto com a Páscoa, e este é mais um sinal de aproximação e diálogo entre todos os seguidores destas religiões e doutrinas. E não podemos esquecer também de recordar uma data muito importante no dia de hoje, que é o Dia Internacional de Jerusalém. Este dia que foi nomeado e declarado pelo Imam Khomeini, líder da Revolução Islâmica do Irã, como um dia importante para apoiar a causa do oprimido e a causa de quem sofre a injustiça. É a última sexta-feira do mês de Ramadã, que foi ontem, mas está sendo celebrado até os dias de hoje. Antes de convidar os convidados para a mesa de diálogo, vamos passar um vídeo do Dr. Shomali, diretor do Centro Islâmico Imam Ali em Londres, ex-diretor do Centro Islâmico Imam Ali em Londres, e que esteve aqui no Brasil numa visita na sede, né, aqui no Brasil. Espero que tenha deixado boas memórias. E ele, ao saber que vocês são nossos convidados no dia de hoje, enviou uma mensagem. Eu gostaria de pedir para o nosso querido irmão que possa estar aqui na frente para poder ouvir a mensagem e em seguida fazer a tradução da mensagem. Atmosphere, we pray to God for unity, for peace, for justice in the world. And I hope that with the unity that's given by God to us, we can be voices of love, compassion, and
nome do Deus misericordioso e da compaixão, né? Ele saúda todos os irmãos cristãos e muçulmanos, né? E ele diz que é uma alegria muito grande saber que nós estamos tendo esse encontro, sobretudo nesse período agora, que coincidiu com o Ramadã e para nós, para os cristãos, a Páscoa, né? Então ele pede a Deus as orações para que Deus nos dê muita paz, muita alegria e muita força para seguir adiante nesse empenho de unidade, né? Lembrando que a unidade é um dom de Deus, do Deus da misericórdia, né? Então, saber que Deus é todo-poderoso e nele tudo podemos. Sim, isso aí, perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao nosso tradutor. Muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar os convidados para repor a mesa. Dr. Diogo, por favor, e também o Sheikh Mahdi para ocuparem seus espaços aqui. Sim, por favor. Tudo bom? Muito bem-vindos, queridos. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja com todos nós nessa noite tão abençoada, nas noites de Ramadã. Somos muito abençoados nesse mês tão querido, o mês de Ramadã. E, se Deus quiser, vamos falar sobre jejum e seus benefícios físicos e espirituais, né? De acordo com a tradição islâmica e a tradição cristã, católica. Convidamos o irmão querido Diego para deixar sua palestra. Geralmente nós damos espaço em primeiro para nossos convidados a deixarem suas mensagens e depois nós começamos. Explicando um pouquinho sobre o objetivo desses encontros, uma explicação bem breve. Simplesmente é uma compreensão mútua. A gente compreende, né, a tradição católica e vocês, irmãos queridos, também compreendem como funciona a religião islâmica em diversos assuntos, né? O encontro número 22 que nós estamos realizando, na verdade esse trabalho começou em 2023, né? Esse ano, acho que o segundo encontro no ano 2024. O primeiro foi sobre a criação na Bíblia, a história da criação na Bíblia no Alcorão Sagrado. Foi interessante, a gente teve esse encontro com a Igreja Católica São Agostinianos. Era muito diferente, mas foi muito interessante. Então, vamos começar, né? Sem perder mais tempo. Querida, por favor. São 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Então, boa noite a todos. Primeiro, agradecer imensamente o convite, a abertura, a disponibilidade, a hospitalidade de estarmos aqui nessa casa. A minha formação é uma formação laica. Eu não sou um sacerdote, eu sou um homem leigo. Sou um homem casado, pertencente à Igreja Católica. Tenho 3 filhos, entre crianças e adolescentes. E tenho a minha esposa há 14 anos. Somos casados há 14 anos, mais um tempo de namoro. A minha visão, que eu vou apresentar conversando com o Cláudio, conversando
um pouco sobre isso lá em casa com a Fabi. Acho que a melhor maneira de apresentar a maneira como nós vivemos o jejum é tentar explicar por que fazemos o jejum, qual é a razão do jejum existir, porque eu penso que uma das maneiras muito interessantes de fazer esse diálogo é acreditar na razão do homem, capacidade da gente entender as coisas. E eu acho que o grande desafio para todos os crentes hoje é enfrentar um mundo que não acredita na razão. O niilismo, essa ideia do vazio como fundamento da vida, eu acho que é o grande desafio para todo debate público da religião. Trazer Deus para um debate público precisa enfrentar necessariamente o desespero que a gente vive hoje em sociedade global. Então, quando eu digo niilismo, eu faço menção especificamente a uma atitude diante da vida, muito engendrada por uma sociedade de mercado, do consumismo, mas também uma sociedade intolerante que também entende a afirmação da própria vontade como a única possibilidade de ação pública. Então, diante desses dois cenários, de um lado, um consumismo que, na verdade, esconde um desespero do vazio de sentido, que é o niilismo, quer dizer, como eu não tenho sentido nenhum na vida, eu preciso consumir coisas para poder preencher esse vazio. E, por outro lado, uma afirmação de vontade de que, como eu não acredito no diálogo, porque eu não acredito na razão, a única coisa que eu tenho é a minha própria vontade, os meus próprios interesses. Então parto para a vida pública numa estrutura de contenda, de batalha, que o único sentido é impor a minha vontade aos outros. Por que o jejum é importante para isso? Certo? Porque o jejum ele é uma união de razão e vontade para reconhecer a existência e a razão de algo além do meu próprio desejo, de algo além do meu próprio interesse. O jejum na Igreja Católica é um quarto mandamento da Igreja, como a gente chama, tem os 10 mandamentos de Deus, o decálogo, então existe o quarto mandamento da Igreja Católica, que é fazer o jejum nos dias prescritos pela Igreja, certo? E esses são a sexta-feira, a abstinência de carne, certo? Especificamente a sexta-feira santa, na Páscoa, mas todas as sextas-feiras, enfim, em nível de orientação geral da Igreja. E aqui no Brasil tem sempre uma discussão importante, porque tem aquela prerrogativa que diz que as conferências e as autoridades regionais podem fazer uma alteração nessa prescrição, e a CNBB, muito sabiamente, entendeu que, como o brasileiro gosta muito de churrasco, na sexta-feira você pode comer carne, desde que você substitua isso por um ato de piedade, certo? Então, isso é uma coisa que é possível aqui no Brasil, certo? Mas é preciso substituir por um ato de piedade, quer dizer, é preciso fazer uma reposição. E, obviamente, também como recomendação, nós temos o nosso tempo da Quaresma, que é o período que vai da quarta-feira de cinzas até o tríduo pascal, que é a quinta-feira santa, em que a gente tem que escolher algo que nos custe, algo que seja importante para nós, o nosso consumo, para oferecer a Deus esse jejum, certo? Então, são os 40 dias que não se pode comer isso, nenhum dia, nem à noite, nem de noite, nada. Você tem que fazer essa abstinência desse único alimento, dessa única preferência durante 40 dias. Isso é o jejum legalmente, certo? Do ponto de vista da prescrição da Igreja. Qual o sentido disso? Por que a gente tem que fazer isso? Deus nos ofereceu no início, segundo as escrituras bíblicas cristãs, tudo menos comer uma coisa. A gente não podia comer uma coisa no jardim do Éden. Então a prescrição alimentar está muito ligada biblicamente com a obediência a Deus. E foi justamente a desobediência dessa prescrição alimentar que desencadeou toda a expulsão do homem do paraíso e, enfim, todo o drama do pecado, como chamamos, do mal, do sofrimento, da inveja.
e desses dois elementos que falei, do consumismo e da opressão. Jesus, para nós, cristãos, católicos de maneira especial, redimiu o mundo pelo seu sacrifício e nos deixou a sua presença através de um alimento. Então a Sagrada Comunhão, a Eucaristia, também, da mesma maneira que foi a origem que nós caímos, é o fundamento da nossa redenção. Então a mesa, o alimento, é muito importante. Também existe as promessas do banquete de Deus em sua glória no paraíso. Então existe esse elemento metafórico da figura da comunhão, da mesa, de sermos comensais, como algo que liga toda a compreensão do homem em relação a Deus, especialmente a sua obediência a Deus. E o jejum é tudo isso. É uma lembrança daquilo que nós fomos e por que caímos, uma lembrança do porquê nos redimimos, como nos redimimos, e da promessa futura que seremos recebidos num banquete no céu. Então o jejum é para nos lembrar de que a coisa mais importante não é o nosso desejo, mesmo a nossa necessidade mais imediata, na comida, do fruto proibido, por onde nos salvamos, o que comemos, na Eucaristia, na comunhão, e qual é o verdadeiro alimento, que não é aqui nessa terra, mas o alimento que Deus nos oferecerá no futuro com a sua glória. Então, o jejum é importante para nos lembrar isso. E quais são os efeitos dessa lembrança? Primeiro, conosco mesmo. Conosco mesmos. Me conhecer os meus limites, conhecer os meus desejos, os meus impulsos, a resistência diante daquilo que eu quero. Isso me faz pensar no que eu quero mesmo. E no mundo consumista, isso é muito diferente. Isso é visto como até algo que deve ser colocado de lado. Numa estrutura consumista como a que vivemos, numa sociedade líquida, como vão dizer alguns sociólogos, numa sociedade da exaustão, como vão dizer alguns filósofos, nós vivemos uma sociedade cuja ideia de restrição e contenção e sobriedade é vista com desconfiança, como algo que impede, inclusive economicamente, a produção de um sistema consumista rodar. É preciso consumir, é preciso... Então isso é visto com desconfiança. Então eu me controlar, eu me colocar diante do desafio de privar aquilo que eu quero comer, em nome de Deus, me coloca na minha frente os ídolos que eu tenho que enfrentar todo dia. Coma, mas não só a comida, ela é só o início para o desenvolvimento de todos os prazeres sensíveis, como a gente diz. Falando de Santo Agostinho, obviamente os bens criados por Deus são coisas boas, certo? Então todos os prazeres são bons. O que é o erro? O erro é querer colocar esses prazeres no lugar de Deus. Porque é insuficiente. Não tem nenhum prazer sensível que vá substituir esse encontro com Deus. O coração do cristão é um coração que tem uma relação amorosa com Deus. Esse é um ponto importante no cristianismo. Existe um amor a Deus. E um amor que volta. Um amor que Deus nos dá. Então Deus nos ama. E isso é importante porque esse amor não é apenas um conceito, mas é também uma experiência emocional de fato. Uma relação amorosa que nós vivemos na Eucaristia, na comunidade, na oração. Então, entender que lugar ocupa o bem sensível, o bem temporal, é importante nessa relação. Outro efeito dessa relação do jejum é a relação com os outros. E aqui acredito que é muito importante também, pelo pouco que conheço, pensar na experiência da fome para pensar no outro que passa por isso. Então eu fazer a minha restrição combate também o egoísmo de acreditar que é só a minha necessidade é que é importante. Eu também tenho que olhar a necessidade dos outros ao meu redor. Então, entender que eu posso me abster de algumas coisas me faz olhar melhor para o que os outros também não têm. Não por opção, mas por necessidade, de fato. Então isso é importante também para me sensibilizar a pensar no outro.
E por último, uma terceira e importante dimensão desses efeitos que o jejum provoca é pensar, e eu penso que isso é muito ressaltado pelo Papa Francisco atualmente, que é a dimensão da criação, das coisas criadas. Isso me faz colocar o respeito que eu tenho ao jardim que Deus nos deu. Quer dizer, esse consumismo não se traduz apenas num consumo pessoal, egoísta, mas também nós como sociedade. Toda a discussão da proteção ambiental, toda a discussão dos recursos energéticos, todas as questões relacionadas à poluição, quer dizer, qual é a austeridade, a sobriedade com que eu consumo também, qual é a fome que a nossa sociedade tem como presa de uma idolatria voraz, que quer consumir cada vez mais. Então também o jejum nos ajuda a pensar nessa dimensão. Nós como sociedade, como também pensamos no consumo estabelecido por isso. Para finalizar, creio que aqui já é o suficiente. Todas essas dimensões nos preocupam em pensar no corpo como templo de Deus. Deus também se faz presente em nós, e nós temos que cuidar desse corpo. E cuidar desse corpo não é simplesmente uma abstinência por uma abstinência, mas é para nos ajudar a lembrar que lugar ocupa o prazer e o consumo que nós temos. Então, por uma experiência pessoal, nós fazemos, desde que as minhas filhas nasceram, a minha filha mais velha tem 12 anos, eu escolhi fazer o jejum quaresmal. Esses 40 dias eu abdico de um alimento que eu gosto bastante, e eu passo 40 dias sem ele, eu e minha mulher. E essa é uma prática que eu faço desde que as minhas filhas nasceram, há 12 anos, ela vai fazer, a mais velha vai fazer 13. E todo final de quaresma, no sábado de aleluia, depois da celebração da luz, quando Jesus então se apresenta como glorioso, nós rompemos esse jejum num grande jantar familiar. E convidamos minha sogra, amigos, amigos de meus filhos, enfim, fazemos uma coisa maior, né? Abrimos a casa para celebrar esse rompimento de jejum. Isso ficou uma coisa tão importante que a minha filha, de 9 anos, achou tão interessante esse momento. Fazemos orações para quebrar o jejum, falamos tudo. E ela começou a fazer esse ano, ela tem 9 anos, a minha filha do meio, de jejum de chocolate, que era uma coisa que ela gostava muito, e ela chorava, às vezes, durante os dias, porque as amigas comiam chocolate e ela chorava. E falávamos, não é obrigatório, né? A igreja prescreve de 18 a 60 anos, quer dizer, uma criança não precisa fazer, certo? Mas ela quis fazer por livre iniciativa, por ver que quanto nós valorizávamos aquilo. E ela conseguiu bravamente terminar, certo? E foi muito feliz porque justamente no sábado a gente abre os ovos de chocolate também, então para ela teve um momento de paraíso ali também, importante. Isso. Creio que é isso, Sheikh, aberto a outras considerações. Obrigado a todos. Muito agradecido, querido. Muito agradecido, querido irmão. Deus te abençoe. Todos muito bem-vindos. Sobre a questão do jejum na religião islâmica, né? Já aprendemos, né, como funciona, e tem muitas coisas que, graças a Deus, nosso irmão querido deixou. Em primeiro lugar, só tem uma colocação sobre a questão do profeta Adão. Em primeiro lugar, a gente chama ele de profeta, para nós, um dos grandes mensageiros de Deus. A gente não utiliza o termo de expulsar. Adão não foi expulso, né? Temos um termo no Alcorão Sagrado de rajm. Ukhruj fa innaka rajim. É utilizado sobre o diabo, né? Sobre o Satanás. Ele é expulso. Mas sobre o caso do profeta Adão, ele desceu. A gente utiliza o termo de hubut. Hubut, tudo bem. Mas Deus, logo depois, Deus fala, esse versículo agora, quando o irmão estava
falando, eu tirei isso do Alcorão Sagrado, Deus fala o quê? Mas logo o seu Senhor o elegeu, perdoando os pecados dele, encaminhando ele para o caminho de Deus, encaminhando ele para a senda reta. Isso que aconteceu sobre o profeta Adão. Tudo bem. Sobre a questão do jejum. Jejum para nós muçulmanos é um dos pilares da religião, né? Um dos pilares. Se a gente quiser falar sobre os benefícios desse pilar, né? É uma adoração. Quando a gente utiliza o termo pilar da religião islâmica, é considerado uma adoração. Jejum não é uma dieta, não é uma mudinha, não. É uma adoração, né? Uma abstinência total de comidas, de bebidas e relação sexual durante o dia, né? Durante o dia, do nascer do sol até o pôr. As pessoas muçulmanas que têm condição, né? Nem todos os muçulmanos são obrigatórios a fazer jejum, né? Aqueles que têm essa condição. Por exemplo, um exemplo muito simples. Se alguém viajar, deixa a sua cidade, viaja, não precisa fazer jejum, né? Pessoas com idades avançadas não precisam fazer jejum. Aqueles que têm condições de saúde, condições normais de saúde, eles precisam jejuar, né? É uma obrigação para todos os muçulmanos. Tem uma expressão, vamos falar assim, tem um ponto no final que é muito importante. Tudo isso para aproximar de Deus. Tudo isso para aproximar de Deus. Então, eu faço jejum para me aproximar de meu Senhor. Porque esse jejum foi prescrito por Deus, né? Aqui temos um versículo do Alcorão que eu trouxe aqui. Na verdade, temos dois versículos que são mais importantes sobre o jejum no Alcorão Sagrado. Em primeiro lugar, Deus fala: ó fiéis, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus. Ou seja, a finalidade do jejum, segundo esse versículo, seria temor a Deus. Você faz tudo isso para que seja capaz de sentir a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Temor a Deus não é nada mais do que isso. Você sentir sempre a presença de Deus na sua vida, né? Em todos os momentos. Deus existe. Deus vê, Deus observa, Deus ouve, né? E outro versículo esse versículo está no segundo capítulo do Alcorão, versículo 183. Outro versículo que eu trouxe para irmãos também está no segundo capítulo, só que está no versículo 185. Deus fala: o mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão Sagrado. Assunto muito importante. Nós temos a questão do jejum, a bênção de jejum e a bênção do mês de Ramadã. Nós temos uma aliança entre essas duas bênçãos. A bênção de jejum obrigatório se encontra no mês de Ramadã, que seria o 9º mês no calendário lunar. A obrigação do jejum foi prescrita no mês de Ramadã, no mesmo mês que foi revelado o Alcorão Sagrado. Temos uma palavra muito interessante do profeta Muhammad. Essa palavra é uma das palavras mais interessantes do profeta sobre o jejum. O Alcorão Sagrado. O profeta fala: não somente o Alcorão Sagrado foi revelado nesse mês. Todas as escrituras sagradas foram reveladas no mês de Ramadã, no 9º mês no calendário lunar. Por exemplo, no dia 13 desse mês foi revelado o Evangelho de Jesus. Não sei se vocês sabiam ou não. Dia 21 de Ramadã era o dia de ascensão de Jesus Cristo. Segundo a ideia dos muçulmanos, ele não foi crucificado, nem foi ressuscitado, né? Isso é a ideia dos muçulmanos. Deus fez subir ele para o céu. Deus salvou ele, né, dos soldados romanos. Antes de tudo acontecer, essa história que irmãos cristãos contam, nós não temos no Alcorão Sagrado. Deus convictamente fala no Alcorão: ele não foi crucificado, nem foi ressuscitado, né? Antes de tudo isso, Deus fez subir ele para o céu. Essa subida, essa ascensão, a gente utiliza o termo ascensão, aconteceu no mês de Ramadã, no dia 21 de Ramadã. Então, temos jejum, a grande bênção de jejum, e o mês de Ramadã que estão juntos, são vinculados.
Isso multiplica a bênção de jejum. Tudo isso está acontecendo quando? No mês sagrado de Ramadã. Muito interessante. Entre as histórias, por exemplo, o profeta Abraão, que ninguém sabe onde está o livro dele, teve um livro chamado Suhuf. Também foi revelado no mês de Ramadã. Torá foi revelado no Ramadã. Então, estamos falando sobre uma espiritualidade muito grande. E Deus fala sobre o mês de Ramadã, lendo de novo o versículo, Deus fala assim: o mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Qur'an a orientação para a humanidade, evidência de orientação e discernimento, né? Por conseguinte, quem de vós presenciar no vilúnio, né, desse mês deverá jejuar. Porém, quem se achar enfermeiro ou em viagem, jejuará depois. E fala sobre a questão da jurisprudência na outra parte do versículo. Então, o significado de jejum seria isso: abstinência total de bebidas, né, de comidas, nem água e relação sexual durante o dia. Como eu falei, os benefícios do jejum todos são vinculados. Temos uma palavra do Imam Ali alayhi salam, essa pessoa que hoje estava lendo essa palavra do Imam Ali alayhi salam, que diz assim: al-mi'adatu baytul adwa wal-hamiyatu ra'su dawa. Significado: o estômago é a casa da doença. Wal-hamiyya, abstinência, é o raiz de toda a cura. Quando você evita. Isso seria a cabeça, o raiz, o fundamento de cura. Segundo esse versículo, segundo essa palavra do Imam Ali alayhi salam, nós descobrimos que a sabedoria por trás de jejum, uma das sabedorias seria o quê? Saúde física, saúde corporal. Onde você deixa descansar seu estômago, o qual é a casa da doença. Tudo começa por aqui. Wal-hamiyya, essa abstinência, você deixa. Hoje eu estava pesquisando, tem vários médicos, né? Vários médicos, eu achei médicos americanos, franceses. Eles falaram assim: quando a pessoa deixa de comer, quando a pessoa fica por um tempo sem comer, sem beber, quando ele sente fome, sente sede, ajuda bastante, melhora bastante o metabolismo do corpo. Então, quando falamos sobre o jejum, todos são juntos. E sobre os benefícios espirituais do jejum, temos uma palavra muito interessante que eu trouxe para vocês. Sabem, nós muçulmanos acreditamos na viagem noturna do profeta. O profeta fez uma viagem especial de Meca para Jerusalém, Templo de Jerusalém, e de Jerusalém, Templo de Jerusalém, que seria a casa de grandes profetas, Deus fez subir ele para 7 céus. E nos 7 céus, Deus mostrou os mistérios da criação para ele. É uma conversa entre o profeta e Deus, ou seja, é muito interessante. O profeta pergunta a Deus: qual ação é mais querida diante de ti? Ele fala: confiar em mim, estar satisfeito com o meu decreto. Quando o servo confia em mim, em sua vida, em seu trabalho, em todas essas coisas, em todos os movimentos, tudo que tem, e está satisfeito com o decreto que eu preparei para ele, esta pessoa está praticando a ação mais querida diante de mim. E continua assim. Dessa vez Deus pergunta do profeta: ó Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e sua família purificada, você sabe quando o servo é próximo de mim? O profeta respondeu: você sabe melhor que eu. Então você mesmo responde. Então Deus responde: quando está com fome e e se encontra na prostração. Primeiro, está com fome, estômago vazio.
Ele está próximo de mim. E se encontra na prostração. Temos uma palavra do Imam Ali alayhi salam que fala: se um crente que se encontra na prostração soubesse a grandeza da misericórdia de Deus que está sendo derramada durante a sua prostração, se ele soubesse isso, não levantaria sua cabeça. Ele quer receber pela eternidade essa grandeza, misericórdia. Se ele soubesse, mas nós não conhecemos o mistério, né? Nós não conhecemos muita coisa. Tudo bem. Tem uma coisa muito também importante, essa palavra do... como falei, quando falamos sobre os benefícios do jejum, todos são vinculados. Tem benefícios físicos, tem benefícios espirituais, tem benefícios sociais. Temos uma palavra do profeta que fala: "Ash-shahru Ramadan huwa shahrul muwasat." Huwa shahrul muwasat. O mês de Ramadã é o mês da solidariedade. É muito interessante quando o querido doutor estava falando que porque a gente faz jejum para sentir a dor dos outros, para sentir a fome dos outros. Muito interessante, nós temos a mesma palavra do profeta. Perguntaram do profeta por que Deus prescreveu o jejum. De onde vem essa obrigação? Por que nós precisamos jejuar? Ele falou, Deus queria igualar as pessoas, rico, pobre, jejuarem. Para o rico sentir a dor de fome do pobre, para ter piedade dele. É muito difícil. Horas e horas sem comer. Só horas. Mas a pessoa que eu me encontro com ele na rua, dias e dias está sem comer. Você sente essa dor? Como falamos, o mês da solidariedade. Você tira e ajuda ele. De tudo que você tem. É muito interessante. Como eu falei, jejum e o mês de Ramadã são muito próximos. O jejum obrigatório para os muçulmanos se encontra no mês de Ramadã. Como falamos no começo, aqueles que têm condição. Aqueles que têm condição. A religião islâmica é a religião da razão. Não prescreve, deve, tudo. Todo mundo, sem exceção. Não. Aqueles que têm condição precisam jejuar. No fim desse mês, nós temos uma caridade obrigatória. Você tem que ajudar refeições de comida, da mesma comida que você consumiu durante o mês de Ramadã para os pobres. É muito interessante. Várias vezes nos jurisconsultos muçulmanos, sabe, extraindo das palavras do profeta, o mesmo tipo de comida que você consome. Se um muçulmano tem costume de, por exemplo, final de semana comer churrasco, se reúne com amigos que fazem churrasco, esta pessoa não pode dar um pedaço de pão seco. Não é aceito. Tudo bem, tem um muçulmano, crente muçulmano, jejua, não tem muita condição boa financeira, não faz churrasco uma vez por ano. Tudo bem, esta pessoa pode comprar 3 quilos de pão francês, qualquer tipo de pão, e ajudar os pobres. Mas aqueles que têm condição boa financeira, têm que escolher, né? A mesma comida. É melhor fazer, por exemplo, pode ser fazer a mesma comida que você come no almoço, dá para os pobres. Isso também faz parte da sabedoria de jejum que acontece quando? No fim do mês de Ramadã. Tudo bem. Eu vou encerrar minha fala como, não sei, antes eu avisei, o irmão querido ou não. Nós temos uma apresentação inicial e depois tem uma coisa para completar. Então, irmão querido, pode completar e depois eu também vou ter pelo menos 5 minutos para completar. Eu penso que é muito interessante essa perspectiva do diálogo desses elementos de fé, né? Então, a discussão da Bíblia, por exemplo, eu sei que é diferente no Corão, né? São narrativas diferentes, né? E eu acho muito interessante fazer essa perspectiva comparada, e acho que o trabalho da razão é esse também, quer dizer, como a partir dos textos sagrados de um e de outro consegue extrair elementos comuns que podem nos ajudar a compreender melhor o que nos une.
Então, esse elemento da compreensão de que Deus é o mais importante. Quer dizer, a partir daí a gente vai conseguir construir uma perspectiva de que tem pecado original, foi expulso do paraíso, não foi, até do ponto de vista da igreja tem essa perspectiva de que a leitura literal também não é mais tão importante. Quer dizer, a gente pode tentar entender melhor o que significa para poder criar um elo, né, a partir daí. Então, eu acho isso muito importante nessa perspectiva do entendimento, do significado. E é claro, quando eu falava da questão do consumismo, eu falava também das doenças psicossomáticas. E que, obviamente, quando a gente trabalha com jejum, essas doenças, obesidade, a questão como a gente fala na igreja, a virtude da temperança, que inclusive está ligada com a questão sexual. Então, hoje nós temos muitos jovens e adolescentes muito presos nas redes sociais, na internet, vendo um monte de porcaria. E a prática da abstinência do jejum ajuda a enfrentar isso. Quer dizer, também é uma preparação. Então, o jejum acaba também sendo uma forma de treinar essa temperança para outros aspectos. A questão do equilíbrio da alimentação, o que a gente procura compreender melhor do que comer, né? Qual é o melhor alimento. E uma coisa que eu acho muito importante também, que hoje existe também um jejum fitness. E que, na verdade, pode se transformar numa maneira de vaidade. Então, eu faço jejum e aí eu me mostro como eu sou virtuoso ou como eu sou... Então, isso pode cair até, eu falo às vezes, que existem, na Igreja Católica tem os santos, certo? Então, acreditamos nos santos e tem santos gordos, certo? Tem santos que são gordos, né? E a gente fala dessa perspectiva do que é o jejum. E às vezes a pessoa pode ser extremamente forte, né? E ser vaidosa. E aí ela perde essa dimensão social que falávamos. Quer dizer, também não adianta só porque eu sou vaidoso e faço um jejum aparente, mas também porque quero entender melhor qual é o lugar disso no Deus. É só essa questão. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Essa questão de vaidade é muito importante, queridos. Temos uma palavra... Uma das palavras que eu me lembro quando ingressei no seminário islâmico aos 15 anos, era entre as primeiras palavras que nós decoramos da palavra do profeta. Ele fala: "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Amor pela vida terrena, pelo material da vida terrena, é a raiz de todo mal. Essa questão que o irmão falou, a questão de consumismo, vaidade, egoísmo, tudo isso aí vem do amor pela vida, pelo materialismo, né? Esse materialismo que acabou com a nossa vida, acabou com a nossa espiritualidade. Quando falamos sobre jejum na religião islâmica, não é somente a abstinência de comer e beber. Temos uma palavra do profeta fala: quantas pessoas que não entendem nada do jejum, além de estar fome e sede. Não passa mais, não entende nada. Tem uma história muito interessante essa história. Uma vez o profeta se encontrou com uma menina, uma mulher, que queria visitar algumas mulheres dentro da casa do profeta. Começou a falar com o profeta, só que ela estava fofocando, falando mal de alguém na ausência dele. O profeta, no mês de Ramadã, pegou um pedacinho de comida, pedacinho de pão, qualquer coisa, deu para ela, falou: pega. Falou: como assim? Estou em jejum, estamos no mês de Ramadã, você está oferecendo um pedacinho de comida para mim? O profeta falou: não adianta, você fofoca. Você não tem significado. Você acha que está em jejum. Não. Jejum não é somente deixar de comer, deixar de beber. Não. É algo muito mais elevado que você sente. Você fofoca e acha que está em jejum? Claro que não. Temos uma palavra do profeta Jesus Cristo muito interessante. Sabendo ou não, queridos irmãos, na religião islâmica nós temos uma tradição muito rica das palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente vive com Jesus. Jesus Cristo é um dos grandes sábios da história humana. Para nós, Jesus
é muito querido, muito querido. Uma vez perguntaram de Jesus, não sei. Depois falam para mim, vocês já tinham ouvido essa palavra de Jesus ou não, sendo católicos. Perguntaram de Jesus, será que nós pensamos na mão é um pecado? Quando pensamos na mão, no pecado, é um pecado? Eu falo não. E deixou um exemplo muito interessante. Falou, uma vez você queima a sua casa, você incendia a sua casa. Uma vez faz um fogo, mas fumaça entra na sua casa. Quando você faz pecado, comete um pecado, é como queimar suas coisas que você tem dentro da casa. Sofá, não sei, tapete, tudo que você tem. E quando você pensa no pecado, não queima a sua casa, mas deixa entrar fumaça. Nos dois casos, não pode viver mais. Um exemplo de Jesus Cristo. E temos algumas palavras do profeta fala, quando você faz jejum, tem que ter um autocontrole no seu pensamento, em todos os aspectos da sua vida. Não é somente você deixa de comer, como falei. E, por exemplo, não temos muito tempo. Temos muitas palavras na tradição do profeta, na tradição islâmica que fala, por exemplo, as-sawm junna, o jejum seria uma proteção contra o fogo de Deus, contra o fogo do inferno. Temos algumas palavras que falam as-sawmu li wa ana ujzi'u bi, que fala assim: o jejum é de mim, Deus está falando. O jejum é de mim. Eu vou recompensar por ele. É muito interessante. Quando você faz oração, você está orando, fazendo orações que nós muçulmanos têm. Você pode fazer isso para ser visto, para ostentar da sua oração. Olhem para mim como mergulhando na espiritualidade. Você pode tratar de uma forma, o ser humano pode fazer isso. Mas jejum não. Você está sentindo por todo o seu corpo. Por isso Deus fala, jejum é de mim e de mim. A pessoa que faz jejum se encontra sincero com Deus. Pela ordem de Deus, evita. Tudo bem, tem algumas coisas que não vamos falar porque não temos muito tempo, não vou prolongar mais. Que Deus abençoe todos vocês, queridos, muito bem-vindos, muito obrigado, querido irmão, doutor Diego, esqueci o seu nome. Genu Clautal. Aqui no Brasil se usa normalmente o primeiro e último, então é Diego Clautal. Diego Clautal. Isto. Muito bem-vindo, por favor, outra vez também. Vocês são convidados aqui no centro, as portas desse local sagrado islâmico sempre está aberto para todos. Muito bem-vindos, inshallah, queridos irmãos que estão nos assistindo. Daqui uma semana vamos ter mais um encontro e... meu Deus, esqueci o assunto. Sobre o casamento e a importância de construir a família. Se Deus quiser, vamos fazer mais um encontro interreligioso com as autoridades cristãs. Que Deus abençoe todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.